Muito bem, vamos para o nosso último vídeo. É preciso falar um pouco da mentalidade daqueles homens e o momento em que a ciência estava passando. Com o Renascimento, os homens perceberam que o aprendizado, que a ciência, que os ensinamentos antigos podiam ser aprendidos e repetidos. Que existia uma maneira de olhar para o mundo nova e existiam novas coisas no mundo. Vamos pensar que a Bíblia e o Aristóteles concordavam que não existia vida no Equador. São Tomás de Aquino repete o que o Aristóteles fala. E de repente, quando esses homens chegam na linha do Equador, eles encontram outros homens não europeus vivendo nessa região adaptados. Em todo o mundo, na América, na África, na Ásia. Encontram outros animais de difícil explicação, na medida em que esses animais não existem no mundo antigo, na Ásia, na África, na Europa, mas que tinham que ser enquadrados dentro do processo de criação da Bíblia, de Deus criando os animais e passando eles na frente do Adão. Agora, esses homens diferentes, esses animais diferentes, essas árvores diferentes, de lugares diferentes do mundo que não tinham sido alcançados antes, lançam um desafio ao conhecimento do homem europeu. Como explicar? Como classificar? Onde colocar esses homens e animais e plantas e coisas distintas? Essa nova forma de ver o mundo tenta resolver esses problemas, tenta colocar o homem a par das coisas. O pensamento científico começa com as dúvidas, com os questionamentos, com o aprofundamento do conhecimento em toda a Europa. Em 1450, o Gutenberg havia inventado a imprensa e, graças a ela, a difusão de ideias prosperou em toda a Europa. 30 milhões de livros circularam em um século e meio. Era uma quantidade nunca vista. E isso permitiu o florescimento de uma cultura livresca, de uma cultura literária, de uma cultura científica, de ensinamentos, de acúmulo de conhecimentos, de propagação de hipóteses e comprovações ou refutações que atravessavam a Europa. O pensamento científico vai se estabelecendo aos poucos. Galileu Galilei, Kepler, Copérnico, Giordano Bruno, não é? Todos esses homens, o Newton, o Leibniz, todos eles deram a sua contribuição ao conhecimento. E, pouco a pouco, foram publicando os seus livros. Spinoza, Descartes na Holanda, o Leibniz na Alemanha, o Newton na Inglaterra, os diversos padres jesuítas da Companhia de Jesus, criada no contexto da Contra-Reforma, mas que mantinham escolas, universidades, editoras, que publicavam livros, que davam aula de matemática, para tentar justamente manter a área católica também numa nova perspectiva, numa perspectiva que tinha um elemento importante no aprendizado. Esse aprendizado, ele é distinto do que havia antes. E uma das coisas justamente que a gente tem é a aula, a escola, não exatamente uma escola como é a nossa, mas
muitas vezes um preceptor que dá aula para uma família, para as crianças de uma família, ou um professor, geralmente um religioso, que dá aula para as crianças de uma localidade e que ensina as letras, que ensina a ler, que ensina latim, que ensina grego, que ensina ciência, que ensina literatura, que ensina história, e que aqueles que são mais inteligentes ou que têm mais condições financeiras para continuar estudando, continuam estudando até a universidade, onde vão aprender coisas ainda mais interessantes e que vão entrar num debate sobre as coisas da vida, da morte, da natureza e da filosofia. E é evidente que o pensamento do homem moderno é um pensamento de transformação desse homem. Os católicos queriam ensinar a rezar, queriam ensinar a história religiosa, queriam ensinar os dogmas, queriam reforçar por meio do aprendizado aqueles elementos que vinham de antigamente. Os protestantes queriam que todos lessem para que todos pudessem ler a Bíblia. Os judeus que saem da Península Ibérica e acabam na Holanda estão justamente refletindo sobre toda a tradição dos estudos da Torá, mas também pensando a filosofia, pensando a matemática, pensando o comércio. Os homens estão pensando na educação das crianças. O Erasmo escreve um livro para educar um príncipe. É um preceptor de príncipe. Aquilo que nós chamamos de etiqueta, que é o comportamento à mesa, que é o comportamento com as pessoas, que é uma pequena ética, que é o saber proceder, está lado a lado com a própria reflexão da ética, seja do Erasmo, seja do Spinoza, homens que estão refletindo como agir. E esse como agir poderia e deveria ser ensinado às crianças, aos jovens, e portanto nós temos aí a educação como um elemento fundamental, como um elemento central que se difunde na Europa. Nós temos cada vez mais jovens entrando nas escolas, jovens entrando nas universidades, e portanto nós temos uma reflexão sobre a educação. Essa reflexão sobre a educação, ela não começa no século XX, nem no século XIX, nem no iluminismo. Ela começa no século XVI e no século XVII. Ela começa com uma reflexão de como o homem aprende, do que é relevante para ele, de quais as ligações entre os diversos conhecimentos que nós temos e que deveriam ser ensinados a esses homens. A par da educação nova, também existe a repetição dos esquemas antigos, do ensino da retórica, do ensino da poesia, do ensino das matemáticas, do ensino desses elementos que estão associados à geometria e que vão ser tão importantes para a ciência do século XVIII. Tá? Então, quando nós pensamos também no século XVII, nós estamos pensando sobre esses homens que estão refletindo profundamente sobre o comportamento humano, sobre como os homens agem, como que eles refletem, o que eles pensam, o que deve ser resgatado, quais são os debates filosóficos que estão circulando na Europa. Tudo isso, então, faz parte desse cabedal, não é? De transformações que o século XVI e XVII sofre e que são tão importantes para o século XVIII, que é o século do iluminismo, né? Não é à toa que o iluminismo é uma derivação do pensamento científico do século XVII. É como se fosse um desdobramento para as áreas humanas, para a filosofia, de toda aquela reflexão que a ciência havia feito. Não é à toa que são os homens do século XVIII que vão retomar os princípios que estão elencados entre esses educadores que estão circulando no século XVII. E é por isso que é tão importante a gente estudar esses 2 séculos. Um abraço, meu nome é Marcos Dias de Araújo, eu tenho um canal no YouTube e um site.
você pode me procurar. O meu e-mail é mdaraújo@275, mdaraújo275@gmail.com, mdaraújo275@gmail.com. Obrigado, boa noite.